Fala, senhores, eu sou o Diogo Bolzan, mentor de estudo e estrategista pedagógico que te treina a tornar uma pessoa para quem a aprovação vai ser inevitável, dominando neurociência do processo de estudo e psicologia esportiva de elite de mais de 10 anos que eu tenho de Taekwondo, uma arte marcial sul-coreana, aplicado à rotina do vestibular. E hoje eu tô aqui para te ensinar a estudar ciências da natureza e você checar se está realmente no caminho certo, fazer os ajustes de rota que precisa para dominar essa área e ser um diferencial na sua aprovação. Só passando para te avisar aqui, se você quer sair da mediocridade e se tornar protagonista nos seus estudos, eu preparei um ecossistema para você aprender sobre neurociência do processo de estudo, treinamento psicológico de elite, um treinamento que eu aprendi com atletas da seleção brasileira de Taekwondo, com psicólogos, para justamente transpondo esses ensinamentos para o processo de cursinho, para você não sofrer com branco na hora da prova, para você saber gerenciar as suas emoções, para você aprender a ter mais foco, controlar a ansiedade e ser motivado pela pressão de se tornar uma pessoa melhor. Eu te ensino a construir uma pessoa e uma personalidade inabalável, te ensinando sobre revisão, cronograma, metodologia de estudo, enfim, biohacking, que é justamente você elevar a produtividade do seu corpo, tornando-se uma pessoa com muito mais foco, disciplina no seu dia a dia. Então, se você está estudando para um curso de alta performance no vestibular, eu recomendo você ver esse ecossistema que eu preparei para você. Link está aqui na descrição para você fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que ousam a se tornar pessoas melhores, aprendendo sobre os processos pelos quais elas precisam passar para chegar e ter um ano de altíssimo rendimento. Pessoal, se você quer um curso de alto rendimento como medicina, ciências da natureza é o ponto-chave em comparação com linguagens, com humanas e até mesmo com matemática. E eu vou te explicar o porquê. Além de ciências da natureza ser uma área em que o poder discriminativo é muito bom, ou seja, um aluno que sabe, um aluno que é bom, vai bem, e um aluno que não sabe, vai mal, isso é bom para você, porque se você se torna um aluno bom, você tira uma nota bem melhor, uma nota que realmente te dá firmeza para ser um diferencial na sua aprovação. Nisso, ciências da natureza vem muito forte, porque você às vezes tem dois alunos que não estudaram com tanta frequência, com tanta prioridade, mas ele consegue ali no dia 1, por ser uma área de uma TRI um pouco menor, tirar uma nota às vezes parecida com a tua, acertando um número de acertos menor ainda ou até equivalente. Mas enfim, o dia 1, ele não é muito discriminativo, geralmente a galera já vai bem, né? O que é realmente muito importante ali é você manter uma média boa e muito bem na redação, mas quando a gente fala do dia 2, ciência da natureza é realmente uma área difícil em que se você tira mais de 800, você beira ali os 800, você tem um poder muito grande contigo para te diferenciar. Uma, porque as faculdades de medicina, geralmente as que não têm média simples, têm média ponderada e naturezas têm ali sempre, por conta de ser uma área de biológicas, né? Tem biologia ali, química e tudo mais, ter justamente esse peso, essa nota mais valorizada. Então, se você consegue dominar essa área que vai cair para você, você consegue ter um poder ali melhor para jogar sua nota e sua média subir. E a primeira coisa é justamente isso. Ciências da natureza possui um poder discriminativo alto. Uma vez que você sabe que você consegue pegar uma TRI bacana, se você acerta uma quantidade de questões legal, coerência boa, você consegue ter um poder discriminativo, ou seja, você vem com uma nota boa se você realmente se tornou um estudante bom, você precisa ter uma mudança de postura sabendo isso. Como assim? Cara, é a matéria que mais vai ter conteúdo para você estudar. Cara, tu vai passar por física, tu vai passar por biologia, e só aqui, né, o conteúdo de biologia é imenso. E tu vai passar por química. A carga teórica que você precisa dominar para realmente ser um aluno que domina, para ser realmente um aluno excepcional, que tem domínio sobre todas essas matérias é muito grande. Então não ache, meu amigo, que você tem que estudar física uma vez a semana, biologia uma vez a semana, ou química uma vez a semana. Você tem que, por a prova ter esse poder discriminativo tão grande, você tem tanta matéria para estudar, pelo menos estude física 2 vezes por semana, biologia, mesma coisa, 2 vezes por semana e química 2 vezes por semana. Se você conseguir fazer isso, estudar essas matérias 2 vezes por semana e realmente ter um domínio do conteúdo, o que é ter domínio do conteúdo? É entender metodologia de estudo, ver o vídeo que eu gravei de metodologia de estudo nesse canal, mas basicamente ver um bloco de aula, uma técnica de estudo ativo que torne aquele processo custoso para o seu cérebro, vai lembrar daquela aula durante muito mais tempo. Depois, fazer um bloco de questões ali para consolidar o que você viu, revisar também. Só que aqui tá o detalhe. Como que essa área é muito importante, além de ter bastante conteúdo, é uma área que se você vai muito bem, tu consegue realmente uma nota muito boa, cara, não ache que você tem que fazer questões só do Enem de física, biologia e química. Você tem uma coisa que é justamente você entender o modelo da prova, o modelo do Enem, como que o Enem é muito contextualizado
aplicado com ciências da natureza. Então o cara vai pegar ali, o elaborador vai colocar um exercício de física que tem alguma aplicação no cotidiano, biologia, química também. Não basta só você dominar a matéria, mas você precisa justamente pegar essa matéria e entender como que ela vai se relacionar com o seu cotidiano. Para você fazer isso, além de você dominar a estratégia do Enem, ou seja, fazer muitas questões do Enem, principalmente no simulado que você vai passando nos finais de semana, você precisa colocar questões de bancas mais conteudistas para justamente você ter uma carga teórica, uma densidade teórica maior com aquele assunto, você realmente dominar todas as possibilidades de aplicação daquele conceito. Então uma orientação é justamente, faça sim as questões do Enem, de física, química e biologia, mas quando você estiver fazendo sua lista de questões da aula que você viu no dia, cara, por favor, coloque questões de bancas mais conteudistas, como, por exemplo, o FUVEST, como, por exemplo, o ERJ. Pô, Diogo, eu preciso fazer questões discursivas se meu objetivo é só o Enem? Precisa. Não porque vai cair questões discursivas para você, mas nas questões discursivas, e muito comum na UERJ, você consegue justamente ter uma abordagem mais densa do conteúdo que você está vendo. E quando que você consegue ter uma abordagem mais densa do conteúdo que você está vendo, que você vai ter que explicar raciocínios, vai ter que realmente... É muito diferente você só marcar uma alternativa que você pode ver uma palavra-chave que está errado, algo do tipo. Então, quando que você faz ali algumas questões dissertativas, que é comum em vestibulares como o FUVEST, o ERJ, na segunda fase e tudo mais, você tem justamente um domínio maior sobre a matéria. E ter um domínio maior de uma matéria que tem um grande poder discriminativo, estudando com bastante intensidade durante a semana, vai te garantir ter um domínio realmente muito sólido desse conteúdo. Então, por exemplo, você vai fazer 20 questões de biologia que você viu no dia. Seu objetivo é Enem. Dessas 20 questões, cerca de 12 a 15, faça questões objetivas. Tu precisa passar realmente pelo que você vai simular lá no dia do Enem, que são questões objetivas. Mas dessas 5 questões restantes, 5, 7, dependendo de quantas você fizer, faça questões dissertativas para você ter justamente esse domínio maior sobre o conteúdo e realmente ter uma carga teórica mais densa para você saber aplicar ali na hora da prova. Uma prova que é muito interdisciplinar como o Enem. Outra técnica de estudo muito interessante para ciências da natureza é o Furrecal. O que é o Furrecal? É a autoexplicação dos conteúdos que você está vendo numa aula, que você viu e errou num simulado. Uma técnica de estudo ativo que eu sempre falo aqui no canal e que tem resultados muito bons. Para ciências da natureza, isso é inegociável. Quando se autoexplica um conceito, você não fica só na mera decoreba de fórmulas, você realmente entende em física como que você consegue aplicar uma fórmula com o seu cotidiano, se autoexplicando isso. Muitos professores só dão a aula, colocam algumas aplicações do cotidiano, beleza, mas esse também é um papel seu. E você faz isso quando você autoexplica o conteúdo para você mesmo, explica os raciocínios mais importantes que o professor teve na aula, vê como que aquela matéria caiu no Enem, vê como que aquela matéria caiu em bancas mais conteudistas, e depois você fala, caramba, como que eu posso relacionar isso com o meu mundo? Exemplo, a miragem. Um dia eu tava dirigindo, tava na pista, era, 1 da tarde, 2 da tarde, e tinha aquele espelho d'água no chão. Eu falei, caramba, isso é uma miragem. Como que é mesmo o conceito que o professor relacionou na aula? Por que isso acontece? E você vai pegando as informações e se autoexplicando isso. Biologia, que você vai ver lá sobre detergentes, né? Detergente, até mesmo química, que você vai ver lá que eles são tensoativos. Cara, porque quando você, por exemplo, tá limpando o chão da sua casa e você não passa detergente, fica aquelas bolinhas de água e quando você passa detergente, aquela bolinha de água se dissipa, que rompe-se a tensão justamente por conta do sabão, do tensoativo. Então fazer essas relações entre o que está sendo passado na aula e como que aquilo pode cair no seu cotidiano é uma coisa que o Enem gosta muito e é uma coisa para você fazer muito bem em uma área do conhecimento, tem um grande poder discriminativo que você precisa ver as matérias com mais intensidade, aplicar justamente questões de bancas mais conteudistas para você ter um domínio teórico maior e realmente contextualizar o que você vê na aula com o dia a dia. Você tem simuladores aí na internet como o PET para você construir circuitos de eletrodinâmica. Cara, constrói um circuito simples ali com os resistores, mexe, coloca o circuito em paralelo, depois bota em série, vê o que acontece, vê o que muda. Quanto mais palpável for o que você for vendo em aula, melhor vai ser para você. E é óbvio, cara, você precisa revisar muito bem física, química, biologia. Isso é uma coisa que você precisa fazer em todas as áreas do seu conhecimento, não estritamente com naturezas, mas naturezas por você estar vendo justamente uma carga maior de aula de física, química, biologia. Isso é uma matéria muito importante, porque tem uma média ponderada, porque geralmente é uma média ponderada também grande para sua faculdade. E vem uma TRI muito boa, cara, faz um simulado e tenha um autodiagnóstico muito palpável daquilo do que você precisa revisar. E outra coisa, identifique dentre essas 3 áreas do conhecimento qual é o seu calo. Geralmente a galera tem um calo muito grande em física aqui. A galera que quer medicina, biologia geralmente gabarita, alguns ali pode ter uma diferença, pode ter uma dificuldade em química, mas física geralmente é o grande vilão. Por quê? Porque física envolve muita matemática. E a galera no ensino médio tem deficiência em matemática. Então, se diferencia nisso também. Se você gabarita física, cara, o seu poder discriminativo fica muito maior ainda. Então, em física, bicho, estuda umas 3 vezes, cara. Coloque mais intensidade aqui, coloque mais revisões também, domine mais, pare de fugir dos seus erros. Eu tinha muita dificuldade em ótica. Cara, eu não entendia a ótica. Eu passei meu terceirão não entendendo, meu primeiro ano colegial não entendendo,
acompanhando. Quando que eu entrei no meu segundo ano de cursinho, que foi o ano que foi aprovado, a primeira matéria de física que eu vi foi ótica. Eu saí daquele negócio, vou ver a regra do paralelogramo primeiro, para depois ver cinemática, para depois... Para de adiar uma coisa que você sabe que é a sua deficiência. Eu tinha deficiência em ótica e eletrodinâmica. Bicho, a primeira matéria que eu vi foi ótica e depois eletrodinâmica. E eu fui muito bem quando que caiu essas matérias no vestibular, no Enem. Revise bastante, revisar bastante com base em questões, com base em listas dessas bancas mais conteudistas, dominando também o Enem que você vai fazer, e pare de fugir dos seus erros. Naturezas é uma área muito importante que você precisa ter um alto poder discriminativo, aumentando a intensidade e sabendo que é uma prova que vai contextualizar bastante com o seu cotidiano. Então aplica a técnica do free recall, e se você quiser mais técnicas, mais metodologias e realmente destrinchar o seu processo de estudo, eu te convido a entrar na minha comunidade de educação, Iceberg Educação, e vir fazer parte também do nosso ecossistema de estudos ARCE, a origem da sua aprovação, onde a gente justamente ensina você a estudar com metodologias de estudos validadas pela neurociência, ensinamos você a aumentar sua produtividade, sua alta performance cognitiva com base no domínio de processos naturais que acontecem no seu corpo, e também treinamos o seu psicológico para você ser um atleta de vestibular e desempenhar muito bem em quaisquer condições de estresse, pressão e ansiedade. Então, se é do seu intuito se tornar realmente um estudante protagonista e deixar a mediocridade para trás, vem fazer parte desse ecossistema que está crescendo absurdamente. Eu espero muito que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixe nos comentários, vai ser um prazer responder cada um de vocês. Um abração, bons estudos, fiquem com Deus.